Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vai você? Eu vou bem também, cara. Obrigado por perguntar. Belezinha? Nossa aula de hoje, Física 3, nós vamos falar sobre é, potencial elétrico, tá bom? Então, esse nome potencial já deve ser familiar aos senhores quando você estuda lá em Física 1. Energia potencial, e aqui realmente vai ser muito parecido, vai ter um link nas duas coisas quando falarmos de potencial elétrico. O que seria esse potencial elétrico? Imagina que eu tenho aqui uma carguinha aqui no centro de uma circunferência qualquer, e essa carga aqui ela vai ter um potencial elétrico associado a ela em cada pontinho. Então aqui no ponto P eu tenho um certo potencial associado a esse ponto, aqui no ponto R eu tenho um certo potencial associado a ele, no B, no Q, no A, assim por diante. Lembra muito o campo elétrico. Se fosse no campo elétrico, eu teria um campo elétrico associado a esse ponto P, um campo elétrico associado a esse ponto Q ou B, e assim vai. E essa grandeza, o potencial elétrico, é uma grandeza escalar. E o que significa isso, professor? É um número. Assim como a temperatura, a massa são números, o potencial elétrico é um número também. Não é uma grandeza vetorial, cuidado. Falamos de força, falamos de campo elétrico, que eram grandezas vetoriais, que apontavam para algum lugar. Aqui, o potencial elétrico, ele não aponta para lugar nenhum. Ele é um número, ele é um escalar. E através desse número, através do potencial elétrico, eu sou capaz de calcular o trabalho da força elétrica, a energia potencial elétrica, e eu ainda consigo analisar o comportamento de uma carga. Por exemplo, tem essa carga aqui. Se eu solto outra carga livre aqui nesse ponto, é, ela vai, se for uma carga positiva, essa daqui também vai ter uma força de repulsão. Então ela vai sair. Com qual velocidade ela sai? Você é capaz de calcular? Se você souber o potencial elétrico, sim, você é capaz de calcular essa velocidade final dela. E esse potencial elétrico, esse V, que é dado em volts, tá bom? É a energia potencial da carga dividido pela própria carga. Então vamos aqui, ó. Energia potencial, a unidade no Sistema Internacional de Medida é o Joule, Júlio. Foi assim que a mãe dele chamou ele. Mas se quiser chamar de Joule não tem problema. E a unidade de carga é o Coulomb. Então, 1 volts é 1 Joule por Coulomb. Então, se eu quero falar da energia potencial, é só pegar essa carga que está aqui embaixo e subir multiplicando. Eu vou ter que a energia potencial é o potencial vezes a carga. Vai ficar mais claro mais para frente, fica tranquilo. Falando da energia potencial, primeiro vamos fazer uma revisãozinha de energia potencial. Quando eu pego um livro no chão e ergo, quando eu pego um livro no chão e vou colocá-lo na estante, eu tenho que doar a minha energia para o livro. Então, da onde essa energia vem? É interessante te falar que existe um princípio que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Sim, porque tudo já foi criado. Quando o universo se criou lá no átomo primordial, toda a energia, toda a matéria que existe hoje surgiu naquele momento, naquele instante. Então a energia hoje ela só vai se transformando. Da onde vem a energia que você tinha para poder colocar o livro ali naquela prateleira? Do Sol. O Sol que recebeu essa energia é um Sol, uma estrela, recebeu essa energia durante o Big Bang, né? Tá emitindo essa energia até hoje aí para todos os lugares, inclusive aqui para a Terra. Ainda bem que essa estrela está próxima a nós, que assim conseguimos ter vida aqui na Terra. Então, o Sol ele transmite essa energia através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas chegam aqui no Sol, na Terra, e você não se lembra, mas tu comeu um alface ontem. Se você não comeu o alface, o boi que você comeu ontem comeu o alface. E o alface ele pega essa energia solar e faz a fotossíntese. Então ele transforma essa energia que vem através das ondas eletromagnéticas em energia química. Você come a plantinha e você tem energia agora para suas células. Suas células podem fazer respiração celular através da mitocôndria. E com isso você tem energia para o seu corpo poder transformar. E você pode achar que a palavra energia ela não é uma coisa muito fácil de se definir. Você sabe o que é, mas tu não sabe definir. Então define energia. Não, se você fizer um exercício mental e parar para se perguntar agora o que é energia, muito provavelmente você não vai saber responder, porque nem os físicos sabem ao certo dar uma definição exata para o que é energia. Mas você pode pensar em energia como algo
que está armazenada no corpo ou em qualquer outra coisa e é capaz de realizar trabalho. O que é realizar trabalho? É fazer algo se mexer. Então, quando eu pego e dou energia potencial para um livro e deixo ele aqui em cima, se a estante por um momento deixar de existir, esse livro vai cair. Então, essa energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética. Eu estou realizando um trabalho aqui. Essa energia, ela ficou armazenada no livro. Da mesma forma, se eu tiver um estilingue, se eu coloco uma pedra e puxo o elástico do estilingue, a energia vai sair do meu corpo, do meu braço, e vai até o elástico, vai ficar armazenado no elástico. Enquanto eu estiver segurando o elástico, essa energia está aprisionada, está guardada dentro do elástico. E quando eu soltar o elástico ele vai dar o movimento, né? Vai dar um movimento para a pedra. Então aquela energia potencial elástica que estava anteriormente armazenada no elástico, agora vai para a pedra. E da mesma forma vai acontecer com a energia potencial elétrica. Observe que aqui eu tenho uma carga positiva, essa carga aqui está fixa. E a uma certa distância dela tem outra carga Qzinho, uma carga de prova. Eu vou pegar essa carga aqui e vou colocar no ponto P. Mas antes você tem que reparar que são duas cargas positivas. E são cargas positivas, existe uma força de repulsão entre elas. Então, para que eu consiga colocar essa carga aqui ali no ponto P, olha, existe uma força F, né, de repulsão aqui. Positivo com positivo, força de repulsão. Eu tive que doar uma certa energia para essa carguinha aqui para trazer ela para cá. Eu tive que ir contra essa força F. E aonde que vai parar a energia que eu usei para levar essa carguinha aqui até aqui no ponto P? Fica armazenada na carga. Fica armazenada dentro dela através de energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica você pode entender como energia que eu precisei para trazer essa carga aqui desse ponto para até esse ponto daqui. E essa energia potencial ela é dada por K, Qzão, Qzinho, dividido por D, que é a distância entre eles. Esse K é 9 vezes 10 a nona, aquela constante da eletrostática. As cargas são dadas em coulombs, tá bom? E a distância é dada em metros. Então aqui eu tenho essa energia potencial. E energia potencial é V vezes a carga aqui. Então se você reparar, aqui olha, eu já tenho o potencial elétrico. Olha como eles estão ligados. E como é fácil você se enganar também, se confundir. O potencial elétrico é Kq dividido por D. É como se fosse aqui o campo elétrico. E a energia potencial elétrica é K, Qzão, Qzinho dividido por D. Agora você pode associar a energia potencial elétrica à força elétrica. Na força elétrica não aparecem as duas cargas? Na energia potencial também vai aparecer. No campo elétrico só aparece uma carga, então no potencial só vai aparecer uma carga. Inclusive, dá até pra gente brincar um pouquinho com essa equação aqui e escrever que, olha, vou escrever a fórmula da força elétrica de um jeito diferente, ó. A lei de Coulomb F é K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado. Só que eu vou escrever ela assim, olha. 1 sobre D vezes K, Qzão, Qzinho dividido por D. Se eu multiplicar esse cara por esse, vai dar D ao quadrado, eu volto a ter lei de Coulomb. Mas olha que maneiro. Quem é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é a nossa energia potencial elétrica. Então eu posso falar que a força elétrica é a energia potencial elétrica dividido pela distância D. E a minha força F é a energia, vou botar aqui energia potencial, dividido pela distância D. Claro que a gente tem que trabalhar sempre em módulo, tá bom? Você pode escrever isso. E o nosso potencial elétrico, como que eu já te adiantei ali, ele é K, Qzão, dividido por D. Se a energia potencial é isso, lembra, o potencial é a energia potencial elétrica dividido pela carga aqui. Então, se o potencial é energia dividido pela carga aqui, dividindo a energia potencial pela carga aqui, se eu cortar aqui, olha, dividindo por quê,
eu vou ter o potencial elétrico, eu vou ter essa equação. O potencial que ele é dado em volts, tá bom? É K, Qzão, essa carga aqui que gera o potencial, dividido pela distância na qual você está medindo. E lembrando que aqui o sinal da carga vai importar. Então, se eu tenho uma carga positiva, o meu potencial ele também vai ser positivo, eu tenho que colocar o sinal da carga aqui dentro. E se eu tenho uma carga negativa, o meu potencial ele também vai ficar negativo. Eu coloco o mesmo sinal aqui do potencial. E a mesma brincadeira que eu fiz lá com a energia potencial elétrica e a força, eu posso fazer aqui, olha. Deixa eu só apagar aqui. Eu posso falar que o campo elétrico, vou escrever de uma forma diferente, ele é igual a 1 sobre D vezes K, Qzão, dividido por D, certo? Se eu multiplicar esse D por esse, vai dar D ao quadrado. Kq sobre D ao quadrado, o nosso campo elétrico. Só que quem é Kq sobre D? É o potencial. Então posso falar que o campo elétrico é o potencial elétrico dividido pela distância D também. Também funciona, tu pode fazer isso. Lembrando que o campo elétrico é um vetor e o potencial é um escalar. Eu não estou falando que isso daqui é uma grandeza vetorial ou um escalar. Não, longe disso. Estou falando que se você trabalhar em módulos, você consegue achar uma relação aqui entre eles. Então, só duas propriedades, já falei bastante delas, inclusive. O potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar, porque ele foi definido a partir de duas coisas escalares, a energia e a carga elétrica, ou seja, não é um vetor, é um escalar, é um número. O potencial elétrico é um número medido em volts. Nossa, que letra bonita. Nossa, que letra bonita. E o potencial é a grandeza de ponto, ou seja, significa isso. Cada ponto no espaço tem um potencial associado a ele. Esse cara aqui tem um potencial, esse daqui tem outro, esse tem outro, tá bom? O nosso potencial elétrico, ele não depende daquela carga de prova. Qual é aquela carga de prova? Professor, que carga é essa? Aquela que eu levei desse pontinho aqui até esse. Eu não dependo daquela carga. Pode ser qualquer carga. O que ele vai depender é da carga geradora, aquela carga que está fixa, aquela carga Qzona que estava ali parado. O potencial só depende dela. Então, se eu tenho carga pequena aqui, o meu potencial vai ser pequeno. Se eu tenho uma carga alta, vários cúmulos aqui, o meu potencial ele vai ser um potencial grande, ele vai ter um grande valor. O potencial elétrico ele é decrescente, olha só, V é igual a K, Q dividido por D. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que o potencial e a distância eles são grandezas inversamente proporcionais. À medida que eu vou aumentando a distância, à medida que eu vou ficando cada vez mais longe da carga, menor vai ser o meu potencial, tá bom? Menor em módulo. E aqui o que eu já tinha dito, que o valor algébrico do potencial ele tem o mesmo valor do sinal da carga. Então cargas positivas vão ter potenciais também positivos e as cargas que são negativas terão potencial negativo. Então a carga positiva ela sempre vai ter um potencial maior do que a carga negativa, certo? Porque um número positivo ele é sempre maior do que um número negativo. Aqui é o gráfico do potencial em função da distância. Lembra que eu te falei, olha, esse daqui é para uma carga positiva. E aqui, deixa eu mudar a cor para você. É de uma carga negativa e ali é uma carga positiva. À medida que a distância vai aumentando, olha, o potencial ele vai diminuindo. À medida que eu vou ficando cada vez mais longe da minha carga fixa, o potencial ele é cada vez menor. E se eu for me aproximando dessa carga, o potencial ele é cada vez maior. Observe que esse gráfico nunca toca aqui o eixo Y, que é o V, e nunca toca o eixo X, que é o D. Nós chamamos isso na matemática de assíntotas. Isso daqui é uma assíntota horizontal, isso daqui é uma assíntota vertical. Esse daqui é o gráfico da função f de x é igual a 1 sobre x. Repare que ele não pode nem tocar no eixo y, porque olha, 1 sobre 0 não existe, né? Não existe divisão por zero.
Então o zero está fora do domínio dessa função. Então à medida que o potencial vai diminuindo, à medida que a distância vai diminuindo, o potencial aumenta, e à medida que a distância aumenta, o potencial diminui. Aqui é o mesmo gráfico agora para uma carga negativa. Como eu disse, o potencial da carga negativa, ele é igualmente negativo. E aqui funciona o mesmo esquema, você pode pensar em módulo, tá bom? À medida que a distância vai diminuindo, o módulo desse potencial aumenta. Ele vai ficando um número cada vez menor, porque ele é negativo, mas o tamanho desse número é grandão. Então vamos supor, se aqui na distância de 1 metro ele valia menos 10, você cai agora para distância, tá bom? Isso daqui vai ser um número maior, tá? Maior em módulo, sei lá, vai ser menos 100 agora. Vamos tomar cuidado porque menos 100 ele é um número menor do que menos 10. Quanto mais negativo, menor o número. Mas em módulo, o menos 100 ele é maior do que o menos 10. Ou seja, quanto mais perto da carga, mais forte é o seu potencial elétrico. E quando eu tenho várias cargas associadas aqui, quando eu tenho um conjunto de cargas, o potencial resultante vai ser a soma dos potenciais. Então eu calculo o potencial dessa carga e somo com o potencial dessa, mais o potencial dessa. E mais o potencial desta carga aqui, tá bom? Então, o potencial total é a soma de todos os potenciais. Se eu tiver 4 cargas, eu vou somar dos 4. Se eu tiver 1000 cargas, eu vou somar dos 1000. Então eu posso colocar o K em evidência e falar que o potencial total é escrito desta forma. Agora vem uma coisa muito maneira e que ao utilizar a nossa vida, eu acho que isso daqui mudou o século XIX ali, mudou o século XIX, início do século XX, e hoje você só está assistindo a essa aula via um aplicativo, um telefone móvel, ou seja no computador, ou seja na sua TV, graças às evoluções da energia elétrica, e a diferença de potencial é fundamental para isso. Também chamada de voltagem ou tensão, é uma grandeza muito importante na eletricidade. Ela é usada para explicar o movimento das cargas elétricas. Então, ela pode ser representada pela letra U ou pela letra V, tudo bem? E toda vez que você falar diferença de potencial daqui para frente, eu já vou deixar abreviado e vou falar DDP. Quando você ouvir a palavrinha DDP, essa sigla, fique você sabendo que nós estamos falando da diferença de potencial. Então, imagine que eu tenho uma carga aqui escondida. Nesse pontinho A, eu tenho um certo potencial associado a ele. E aqui nesse ponto B, eu tenho um outro potencial também associado ao ponto B em relação a essa carga. Tá legal? Observa uma coisa. Como a carga é positiva, o potencial dos dois é positivo. E o ponto A está mais próximo da carga do que o ponto B. Então, o potencial de A é maior do que o potencial de B. Quando eu fizer a diferença de potencial entre A e B, olha, diferença é a mesma coisa de subtração. Então, diferença de potencial. Vou fazer subtração de dois potenciais. Quando eu fizer essa diferença de potencial, eu vou ter um valor positivo, porque o A é maior do que o B. Se fosse ao contrário, se fosse a diferença de potencial de B para A, eu acharia um valor negativo. Nada interfere, isso pode acontecer. Então, o que você tem na sua tomada ali de casa, que está escrito 110 ou 220 volts, é a diferença de potencial desse buraquinho com esse outro buraquinho. Então, se eu medir o potencial desse cara aqui, geralmente, como a gente está falando de corrente alternada, fica um pouco mais complicado falar. Mas vamos supor que, por um instante, a gente estivesse usando a voltagem RMS aqui, se fosse uma voltagem estática. Esse cara é conhecido como neutro, e ele é sempre zero. E o outro é a fase. A fase vai valer 110 ou 220 volts. Então, quando eu fizer 110 menos zero, vai dar 110 volts. Então, eu tenho uma diferença de potencial. É por isso que quando você vê o passarinho, olha, o meu passarinho é uma caixa, tá bom? Sobre um fio, ele não toma choque. Ele consegue ficar
aqui sobre o fio sem tomar choque. Por quê? Ele está sobre o mesmo fio, está sobre o mesmo potencial. Não há uma diferença de potencial. E para que haja uma corrente elétrica, eu já estou entrando no assunto que a gente vai ver mais adiante. Então, para que elétrons saia de um ponto e vá para o outro, eu tenho que ter uma diferença de potencial, tá bom? Isso explica um fenômeno muito legal. Se você já reparou, o dia que tem chuva com maior quantidade de raios são dias quentes, né? Então, como se formam os raios? O nosso planetinha, ele é formado basicamente de água. E aqui está o Sol. Eu vou tentar fazer o Sol usando um óculos de sol, porque é minha marca registrada, mas aqui fica muito ruim fazer isso. Mas aqui está o Sol usando um óculos de sol. E ele está irradiando sua energia por aí, está um dia muito quente. E a água vai começar a evaporar, e vai evaporar com muita energia, já que o Sol está emanando muita energia. E quando a água chegar lá em cima, ela forma uma coisa chamada nuvem. Só que as moléculas d'água elas estão com muita energia e ficam uma tritando contra a outra. E como vocês viram, se tem atrito, eu tenho energia estática. Então, as nuvens começam a ficar carregadas estaticamente. Então começa a surgir aqui um certo potencial na nuvem. E aqui embaixo na Terra, a Terra ela é naturalmente neutra, tá bom? O potencial é zero. Então existe uma diferença de potencial entre a nuvem e a Terra. E o que vai acontecer é uma descarga elétrica, porque na natureza nós tendemos sempre a ir para o estado de menor energia. Isso é interessante. Tudo que nós estudamos hoje e conhecemos na natureza sempre evolui naturalmente para o estado de menor energia. E qual é aqui o estado de menor energia? É o estado onde não há diferença de potencial. Então vai haver uma descarga elétrica, vai haver aqui um raio, que são literalmente elétrons que passam daqui para cá, né? Isso é perigoso porque você pode ser atingido por raios de 50 mil volts, 100 mil volts, 200 mil volts. E um cara que descobriu isso daí, ele jogou uma pipa assim no dia chuvoso lá no alto e testou realmente, são elétrons, são descargas elétricas. Então toma cuidado, se você estiver num dia chuvoso aí com raios, evita ficar em campo aberto, evita ficar embaixo de árvore, porque esse cara tá afim de descarregar esses elétrons, esse cara tá afim de zerar o seu potencial aqui em cima. Então se você tá num campo aberto, e esse daqui é você, feliz da vida, é mais fácil o raio atingir a sua cabeça, vai fazer isso mais rápido do que o chão, tá bom? E essa diferença de potencial, ela também é medida em volts, já que cada potencial aqui, ele também é medido em volts. Então, imagine que aqui eu tenho duas placas, aqui uma placa positiva carregada positivamente, do outro lado uma placa carregada negativamente. Existe aqui entre elas uma diferença de potencial, tudo bem? Aqui tem um potencial positivo, aqui um potencial negativo. Mas o que vai ter também é um campo elétrico. Eu vou fingir que aqui nesse momento é um campo elétrico uniforme, tá? Essas coisas só acontecem aqui no fantástico mundo da física, porque se fosse na vida real você teria coisas assim, olha, que são chamados efeitos de borda. E aqui eu não quero efeito de borda. Eu estou falando que meu campo elétrico ele é uniforme. Então tem um campo elétrico uniforme aqui, qualquer carga colocada aqui. Se fosse uma carga positiva, sofreria repulsão desse cara e a atração desse iria aqui para a direita. Se fosse uma carga negativa, sofreria repulsão desse e a atração desse iria para a esquerda. E se eu quiser calcular essa diferença de potencial, a diferença de potencial entre A e B, todo mundo que estiver sobre essa linha possui o mesmo potencial, independente se ele está aqui, 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 aqui ou aqui. Por que isso acontece? Porque todo mundo que está sobre essa linha está exatamente a mesma distância dessa carguinha aqui, desse lado, e exatamente a mesma distância desse cara. Então eu falo que essa linha é uma linha equipotencial. O nome é feio, mas quer dizer que todo mundo sobre essa linha possui o mesmo potencial. Da mesma forma que todo mundo sobre essa linha aqui também possui o mesmo potencial. E que se eu quiser saber a diferença entre essas duas linhas, entre essas duas superfícies equipotenciais, se eu quiser saber a DDP,
a diferença de potencial. Lembra daquela brincadeira que nós fizemos com a fórmula do campo elétrico? Essa diferença de potencial, U, ela vai ser o campo elétrico aqui associado, vezes essa distância entre essas duas linhas. Professor, e se o ponto A não tivesse aqui? Se o ponto A tivesse aqui, mudaria alguma coisa? Não, cara, não mudaria nada. O que importa é a distância entre as linhas equipotenciais, tá bom? Se o ponto A tivesse aqui, o ponto B tivesse aqui, o valor seria o mesmo, de calcular os dois aqui e aqui. Então, se eu tenho uma carga positiva abandonada aqui no campo elétrico, essa carga vai se deslocar no mesmo sentido de direção da força, tá bom? Se for uma carga negativa, então se eu tenho um campo elétrico que aponta para cá e eu solto uma carguinha aqui positiva, ela vai sofrer uma força elétrica para cá, na mesma direção e sentido do campo elétrico. Agora, se a carga for negativa, tem direção contrária à direção do campo elétrico e a força vai ser aplicada para cá. O trabalho vai ser dessas condições é um trabalho positivo, e quando você vê a expressão trabalho positivo, isso quer dizer que a partícula está ganhando energia, então você está doando energia para a partícula. Quem faz essa doação é a própria carga, através do potencial elétrico. E se eu tenho uma carga elétrica assim, e o campo elétrico ele não é uniforme, e é o que acontece na maioria dos casos, o campo elétrico ele é maluco, né? Então se eu tenho duas cargas, olha só, uma positiva aqui e uma negativa, o campo elétrico entre esses dois caras, ele é malucão assim, ele não é uma coisa retinha, não é uma coisa bonita, ele é doidão. Se eu abandono uma carga aqui, olha, positiva, ela vai sofrer repulsão dessa e atração dessa. Sabemos que ela vai para a direita, mas a trajetória que ela vai fazer isso é uma trajetória que não dá para prever, é imprevisível. Não tem solução analítica. É difícil, até mesmo você usando o cálculo diferencial, o cálculo integral aqui, você não consegue fazer boas previsões para isso. Já quando eu tenho um campo elétrico uniforme, o campo elétrico está bem distribuído. Olha, se eu soltar uma carguinha aqui, ele vai na direção do campo. Porque o campo elétrico está sempre apontando para a direita. Aqui antes, olha, o campo elétrico ele apontava em várias direções, né? Para cima, para baixo, para a direita. Aqui o campo elétrico está sempre na mesma direção, então se eu solto uma carga, ela vai seguir na mesma direção, no mesmo sentido do campo elétrico. Se for uma carga positiva, se for uma carga negativa, iria para trás, mas com a direção bem definida, ela vai seguir uma trajetória em linha reta. Então, se eu estou seguindo o movimento em um campo elétrico, a energia potencial da minha partícula ela vai diminuir. Por quê, professor? Porque olha, repare que se eu tenho uma carga positiva aqui e aqui uma carguinha aqui também positiva, e ela vai seguir na direção do campo elétrico, ela vai vindo cada vez mais para cá, ela está cada vez mais distante dessa carga aqui. Então, essa energia potencial associada a ela está sendo gasta em energia cinética, está sendo distribuída aí para energia cinética, e como eu estou mais distante, o potencial ele é inversamente proporcional à distância, você tem uma energia potencial cada vez menor. Uma carga positiva vai sempre se deslocar para onde tem o menor potencial elétrico. Isso é óbvio, porque se o potencial é pequenininho, se o potencial é negativo, ele é pequeno. E cargas positivas se aproximam das negativas. Agora, se aqui eu tenho uma carga muito grande, positiva, e aqui eu tenho uma carga positiva, mas nem tão grande assim, esse cara é maior, a força elétrica que ele vai fazer aqui é maior do que a força elétrica que esse daqui vai fazer contrário, né? Então esse daqui vai se aproximar do ponto B mais facilmente. As cargas negativas seguem o mesmo princípio, só que com o sinal trocado, é o contrário. E todo esse material aqui, esse arquivo, esse PDF, ele foi encontrado nesse site, O Mundo da Física. É um blog muito maneiro. Aqui tem lista, tem slide, tem um monte de coisa. Esse slide eu achei muito bacana, ele já veio pronto. E se eu fosse fazer um slide desse, daria trabalho, não ficaria tão bom. Então eu peguei esse slide desse site, acessem, o site é muito, muito bacana, tá legal? De antemão,
Eu já vou estar disponível para tirar as dúvidas dos senhores. E tô deixando uma listinha de exercícios para que vocês treinem a cabeça. Qualquer dúvida, falem comigo. E é isso. Um forte abraço a todos. Não se esqueçam, capim balançou, pau na preá. E eu amo vocês, meus chuchucos. Até mais.